No último vídeo, nós vimos Jesus trazer a reflexão por que o poder e a riqueza podem destruir a mensagem da Boa Nova. Vimos uma reflexão de Levi com relação a como que as pessoas desafortunadas, aqueles que estão nas suas dificuldades do dia a dia, como eles não conseguiriam ajudar na Boa Nova. Jesus vem contrapor essa reflexão, vem trazer a reflexão de como a lágrima pode ser um adubo para a Boa Nova. Na sequência do capítulo, Jesus vai trazer uma mensagem que ecoa até os dias atuais, uma das mais importantes das mensagens de Jesus. Convido a ficar conosco após a vinheta para aprofundarmos nesta lição. Seja muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Esse programa que acontece semanalmente às segundas-feiras, assim como outros programas também semanais e até diários. Inclusive estou aqui novamente com o amigo Wagner Alberto, que é um dos responsáveis pelo programa Episódios Diários. Tem todo dia aqui na TV Comunhão. Por isso fica o convite, se você ainda não for inscrito ou inscrita, em se inscrever, ativar as notificações, isso também é muito importante, para ser avisado dos próximos vídeos. Na semana passada, a gente começou o capítulo 11, que trouxe esses bastidores de que pessoas ali, ouvindo a mensagem de Jesus, procuravam o mestre, e às vezes não encontrando o mestre, iam conversar com os discípulos. Um dos discípulos era Levi, posteriormente conhecido como Mateus. Mateus tinha a sua casa, era um homem rico porque coletava impostos, e nesse ambiente, diversas pessoas foram procurar Levi, só que Levi foi um pouco rude na sua recepção. E ele questiona Jesus como é que eles poderiam ajudar? Porque Levi não foi mal na sua colocação. Ele até se justifica dizendo que o desejo dele era apressar a supremacia do evangelho. Então era implementar o reino de Deus. Jesus, inclusive, faz a reflexão de que será que é pela força que vamos implementar o reino de Deus? Será que é aniquilando, exterminando o outro, só porque o outro pensa diferente de nós? O Wagner trouxe uma reflexão no programa anterior muito interessante, no nosso dia a dia. Às vezes a gente está no nosso ambiente, exclui os amigos do WhatsApp, exclui os amigos assim da convivência. Se formos pegar para redes sociais, temos a chamada política do cancelamento. Só porque o outro pensa diferente. Famílias se dilacerando, né? Famílias, ambientes às vezes que a gente vai ali, porque uns pensam contra os outros, as famílias se afastam. Será que isso é a implementação do reino de Deus? Será que isso é implementar a mensagem de Jesus em nosso dia a dia? E aí a gente pausou o programa anterior com a pergunta de Jesus a Levi, onde Jesus falou assim, o seguinte: seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do Pai, do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Então seria justo assim, tudo bem, eu vou implementar ali o reino de Deus, mas fazer com isso, aniquilar os filhos de Deus? E pensar que filhos de Deus são nossos irmãos, porque nós também somos filhos de Deus. Somos todos parte de uma família que é universal, vai até além do planeta Terra. Então, se estamos todos os irmãos, faz sentido a gente aniquilar? Para quem for pai e mãe, faz sentido a gente, como pai e mãe, estar observando irmãos, ou primos ali, exterminando uns aos outros? A gente ficaria feliz no nosso dia a dia vendo isso? Com certeza que não. O Wagner tem uma filha, eu tenho duas. Uma coisa que eu faço muito lá em casa, assim, para falar o linguajar atual, eu falo para elas, o meu desejo é que vocês sejam BFF. BFF é a sigla, Best Friend Forever. Eu conheço muito esse Best Friend Forever. Que seria a tradução, de que melhores amigos para sempre. Tomei até um susto com essa sigla, que eu olhei BFF, eu já pensei logo em beijos e eu falei, Maria Clara, o que é isso aqui, BFF?
Mas vamos lá. Aí falou assim, não, é de melhores amigos, É né? de melhores amigos. Então, assim, se a gente que está aqui com nossas imperfeições, o nosso desejo íntimo é que nossos filhos sejam BFF, ou que nossos filhos consigam ter essa relação com alguém, né? Que seja ali uma amizade íntima e verdadeira, imaginemos Deus nessa percepção. Por isso que eu vou colocar aqui, Anderson BFF. Anderson BFF, pode colocar aí. E Rodrigo BFF. Rodrigo. Vamos lá. Vamos ao nosso raciocínio. Vamos voltar aqui. Não baixar a vibração. O apóstolo o ouvia assombrado em face da profundeza da sua argumentação. Então, assim, Levi estava ali assustado com as reflexões que Jesus estava trazendo naquele momento. Só que Jesus continuou. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entes tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Então, Jesus começa a trazer a percepção, né, que muitos ali que são considerados ali triunfadores perante o mundo, às vezes são pobres seres que caminham em abismos. E aqueles que estão numa situação de seres vencidos, tristes, né, às vezes esses seres quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões. Então, aquelas ilusões materiais, eles se romperam. Está ali no dia a dia. E às vezes, na simplicidade nossa do dia a dia, é que a gente começa a perceber, né, a natureza, o que de fato é divino. Né? Humberto de Campos continua narrando, né, a reflexão de Jesus. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes dos espíritos, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Olha aqui, Jesus está colocando de que a dor, a exclusão de facilidades, está tudo difícil. A gente foi lá no capítulo 8 do Bartolomeu, pô, nada está dando certo. Bartolomeu reclama assim, pô, eu vou para a pescaria, não consigo vender meu peixe direito. Eu chego em casa, sou descompreendido. Minha mãe, que eu tinha uma relação muito gostosa, morreu. Pô, tá dando tudo errado. Bartolomeu fala assim, pô, eu tô entendendo que essa é a mensagem de Deus, mas quando é que vem esse reino de Deus? Porque tá dando tudo aflição. E aí Jesus vai falando assim, olha, a incompreensão dos mais amados, né, pegando ali Bartolomeu como exemplo, as chagas, as cicatrizes dos espíritos, né, todas as aflições são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. E se a gente for lembrar do episódio anterior, o Wagner, inclusive, falou de uma reflexão de Joana de Anjos, está muito bem abordada no filme do Divaldo Franco, né, de que ela fala assim que as pessoas, as situações nunca existiam como o Divaldo estava vendo. Só foram colocadas em torno dele para que fosse uma alavanca para o seu aprimoramento. E aqui, oportunidades. Né? São todas oportunidades. E aqui Jesus está falando isso para Levi, né? São luzes, né? São luzes de Deus para o caminho, né? Hermância do Fogo nos traz isso no livro Reforma Íntima. Uhum. Que somos pirilampos. Queremos ter o brilho das estrelas, ser brilhosas como as estrelas, queremos ser grandes. Mas se olharmos que somos pirilampos e vários pirilampos, vai iluminar. É quando Jesus diz lá, valei-vos da vossa luz, sois a vossa luz. Então, Jesus sempre está nos alertando, e Joana de Ângeles vem depois disso, na codificação do Espiritismo, trazendo a nossa potencialidade, as nossas virtudes, porque somos, como muitas vezes, ó Lipe, ó Deus, não vai dar certo. Igual aquele desenho animado, se lembra? Ó vida, ó céus, ó azar. Não vai dar certo. Olhamos sempre como pessoas fracas, desgostosas, entendeu? A minha esposa, ela tem um exemplo que eu acho fantástico. O avô dela sempre olhava para ela e falava, você vai conseguir. Andréa, você vai conseguir. Porque ela estava começando a ser alfabetizada, a contar, a buscar aquilo, e ela achava aquilo uma dificuldade imensa. E ela sempre me traz isso, a voz do avô dela ficou na mente dela. Quando ela tem que enfrentar alguma dificuldade. Você vai conseguir, minha filha. Porque hoje ele é um espírito e ele está usando isso na mente dela de uma forma mais gostosa, uma forma mais bonita ainda.
Ele não para de falar no ouvido dela, você vai conseguir. E é isso que vamos ver aqui para frente, né? E fortifica, né? A palavra tem um poder muito forte. Jesus ainda continua aqui no diálogo falando para Levi. Ó. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles sairão das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. Então, assim, essa aflição, esse amargor da vida, né, permanecendo na certeza de que Deus é nosso Pai, superando ali as dificuldades a dia, Jesus fala que em algum momento eles vão acordar, né, no primeiro dia de liberdade. O que não é isso, senão a desencarnação. Né? No momento que a gente se liberta do corpo físico. Então, todas aquelas mazelas do corpo físico ficam no corpo físico. É lógico que é uma transição, né? Mas a gente se liberta. E aí o Jesus coloca aqui, é um clarão que vai vir, reconfortante, do sol amigo e radioso que os corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. Então, é naquele coração... vou até recuperar aqui, lá no início do capítulo, é a primeira frase que Levi fala para aqueles que foram procurar ele, né? Que o novo reino conquistará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem emanar-se como filhos de Deus. É essa a mensagem, né? É aquela boa vontade de realmente praticar a vontade de Deus. E é essa boa vontade aqui que é que Jesus vai se utilizar como base, né, para implementar o Evangelho. Humberto de Campos narra aqui que André e Levi escutaram de olhos úmidos os conceitos do Senhor. Então, assim, eles estavam ali em lágrimas, cheios de sublimada emoção. Aí, nesse interim, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para uns dos montes próximos. Tudo isso aconteceu na preparação para o Sermão do Monte. Olha só a importância. Verdade. Né? Então, Jesus, quando nos preparamos para ir ao encontro de Jesus, Haroldo Dutra, ele sempre nos fala uma coisa que eu acho interessante. Você sempre escuta Haroldo Dutra, você sempre cita. Teremos um encontro com Deus. Todos nós teremos um encontro com Deus. E o sermão aqui que agora vamos narrar é esse encontro com Deus. Ali Jesus vai se anunciar para a multidão como Filho de Deus, como o Messias, e trazendo a sua mensagem, porque quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos o exemplo de Deus, como Deus age em nossa vida. Jesus nos trouxe isso. Como Deus agiria hoje, aqui no mundo? Porque Deus não existe uma forma. Deus está imerso em nós. Deus é luz. Deus é a sabedoria, causa primária de todas as coisas. Então vamos ver aqui no Sermão do Monte a mensagem que Jesus vai nos trazer, que os nossos amigos devem estar na expectativa. Na expectativa, né? E aqui o Sermão da Montanha está falando, também é conhecido como Sermão do Monte. E esse ponto, assim, ele é tão forte, porque a gente vai ver diversos livros que vão só estudar este momento, né? Tanto é que Gandhi fala isso, né? Que quando Gandhi, que não era cristão, leu o Sermão do Monte, ele falava, se os cristãos seguissem e lessem só o Sermão do Monte e seguissem os conselhos de Jesus ali, não precisaria de mais nada. Todos os livros ficam... Não descartando os outros livros, mas ele traz a importância do Sermão do Monte. Sim. Né? E o Haroldo Dutra tem um livro que fala Sermão do Monte. Entendeu? Então, vários pastores, vários religiosos citam o Sermão do Monte. A importância desse. Vamos lá. Sim, Eu também estou curioso. A gente não vai adentrar no Sermão do Monte propriamente dito. A perspectiva do Humberto de Campos é trazer os bastidores, né? Isso. O que aconteceu no entorno ali do Sermão do Monte. Quem tiver interesse de aprofundar lá nas bem-aventuranças, né? Fica o convite, né? O Wagner falou do livro do Haroldo, né? O Severino Celestino também tem um livro muito legal que aborda ali o Sermão da Montanha.
É a própria tantos Bíblia, outros, né? né? A própria Bíblia, A né? própria Bíblia. Você vai lá em Mateus e vai estar registrado. Porque a gente está falando aqui de Levi, Mateus, né? Mateus registrou isso tudo muito bem. E se a gente for lá na série The Chosen, que a gente até usou no início do outro programa como exemplo, né? Eles fazem como um grande evento. É um grande evento e tá o Mateus lá anotando, entendeu? Mateus faz tipo uma prévia com Jesus, né? Uma troca ali de informação, e depois Mateus continua anotando tudinho, e depois ele vai recolocar no que hoje a gente vê no Novo Testamento, né? O Evangelho segundo Mateus. Mas vamos lá para aquele momento. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Aí, Wagner até falou no outro programa, né? Turba é a multidão. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Dentro da paisagem, que se aureolava dos brilhos singulares, de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas a seus filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu, na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Então, assim, era o finalzinho da tarde. A gente for pegar aqui em Brasília, né? Aquele pôr do sol lindo que às vezes a gente vê em Brasília, com várias tonalidades de cores, né? Falam que o céu de Brasília é o mar de Brasília, né? Então, assim, é algo ali notável naquela época. E se a gente for imaginar a presença de Jesus, como o Wagner falou no outro momento, o magnetismo de Jesus naquele ambiente, né? Então deve ter sido algo realmente magnífico. A Né? Amélia Rodrigues sempre narra isso nas narrativas dela. Ela narra quando Jesus foi falar do Pai Nosso, que não é uma situação agora, mas sempre da energia que pairava ali em volta aonde Jesus chegava. Vamos lá. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, né? Então, o foco do capítulo é Levi, né? Então, ele vai começar a falar aqui como Levi estava se sentindo, né? Então, estava se direcionando, né? Ali os vencidos os sofredores do mundo inteiro, e esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, né? Porque Levi era um dos mais intelectualizados ali entre os discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno entre os corações desditosos. Agora vamos chorar. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E aí Jesus continua nas bem-aventuranças, né? Por muito tempo, falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas a um incomensurável futuro humano. Do alto do monte, soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras. E, obedecendo à sua determinação superior, iam espalhar-se entre os aflitos da terra. E aí, pegando de novo, né, a série The Chosen, embora muita coisa ali da série The Chosen a gente não tenha certeza se aconteceu ou não, né? Porque assim, ele pega momentos ali do evangelho, cria uma história no meio para conectar. Tem que ter, as né? histórias, uma inclusão ali, mas a gente vai ver várias pessoas assim falando depois do Sermão do Monte, eu também estava lá. Aí é nesse momento que Mateus, inclusive, faz as pazes com o pai dele, porque o pai dele também estava lá. Aí outra pessoa que também estava lá, o próprio Gauss, que era amigo Gaius, né? virou amigo de Mateus, né? Ele também estava lá. Então diversas pessoas estavam lá e se transformaram só em ouvir o Sermão do Monte, né? Então, assim, foi algo que impactou no momento. E Humberto de Campos coloca aqui de que essas determinações ali do Sermão do Monte vão se espalhar entre todos os aflitos da terra e reverberam até os dias atuais. Então é algo que está até os dias atuais e é um roteiro para a gente seguir no nosso dia a dia, né? Quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, já estava à noite, como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos,
lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Então, levaram as crianças para Jesus abençoar. Anciões de frontes nevadas, pelos invernos da vida, lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com um semblante sorridente e diziam: bendito seja o Filho de Deus. A mensagem foi dada. Quando ele fala bendito seja o Filho de Deus, a mensagem foi dada, porque lá na frente Jesus vai dizer: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam em mim. Em momento algum, Jesus disse que era Deus. Eu não sou Deus. Deus é meu Pai. Mas as obras que eu faço em nome do meu Pai. Ele é como se o Anderson chegasse para sua filha e falasse: vai lá, leva a minha mensagem para suas amigas, para isso, para aquilo. Leve a mensagem como sua casa é feliz, como é seu pai, como é sua mãe. Dê esse testemunho a vocês. Você está dando autoridade a ela. Sim. Mas você preparou ela para isso. Você disse aqui. Então, Jesus foi preparado por Deus. Milênios a gente sabe disso. Para que quando ele chegasse aqui, ele trouxesse a mensagem de Deus à íntegra. Por isso que você olha para Jesus, você vê como Deus é. Jesus não é Deus, a gente tem que deixar isso bem claro aqui. Ele é um mensageiro, um filho de Deus que ele tinha que se colocar na época, que o povo tinha que entender isso, porque nós também somos filhos de Deus. Então, quando ele fala aqui, bendito seja o Filho de Deus, a mensagem foi dada. E vamos continuar aqui. E é interessante que depois que olham para Jesus e falam, bendito seja o Filho de Deus, Humberto de Campos coloca que Jesus acolheu-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Então, não Jesus está sempre... Desceu, né? Não. Ele aceitou, e falou assim, e Jesus está sempre sorrindo, sempre sereno, Então, a gente não vê Jesus nem da forma negativa, nem da forma positiva indo para os extremos, Ele está sempre tranquilo e sereno. No foco. No foco, isso aí. E Levi? Como é que Levi ficou depois disso tudo, O que aconteceu? Recapitulando o que aconteceu com Levi lá no início, expulsou, foi rude com os irmãos. Depois Jesus vem, não é rude com ele. Fala, calma, Levi, vamos aqui, o caminho é esse, eu entendo toda a sua... ansiedade, aristocracia, que fala, tem toda a sua sabedoria, o mundo que você viveu até hoje, mas vai ser uma adaptação, vamos com calma, você vai entender como é o mundo, E Jesus fez naquela hora ali uma parábola com ele, Sim. Quando trouxe os guerreiros, todo o exército, é isso que você quer? Como é que seria a mudança do Porque Jesus falava por parábolas, aqui a gente não pode chamar de parábola, mas foi uma parábola. Foi, a meu ver, foi, Então, e tem uma lição de moral ali no final. Vamos lá, vamos seguir aqui o raciocínio. Levi sentiu que naquele crepúsculo inolvidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Então você vê assim que a mudança ela não é externa, ela é interna. Ele sentiu que algo diferente estava dentro dele. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se levarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam um monte, abraçados com uma expressão de grande ventura, como se o animasse um júbilo sem limite. Então, ele viu aqueles que ele foi rude, descendo um monte felizes, em júbilo, depois da mensagem de Jesus. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e os saudou transbordantemente de alegria. Então, ele foi lá até eles e os saudou, compreendendo que o ensino do mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Então, ele percebeu que a mensagem de Jesus ia além deste mundo, para o infinito. Então, era além do que ele estava vendo ali. Um aleijado, alguém com problema familiar, ou alguém cheio de aflições. Então, a mensagem de Jesus passa isso que a gente vê com os nossos olhos materiais. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. Então, Levi estava em paz consigo mesmo. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Então, todo mundo estava ali naquele momento do Sermão do Monte, que permaneceu em torno ali da residência de Levi. Ele abriu as portas e fez uma festa, em comemoração. Jesus participou da festa. Partiu o pão, inclusive, e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade da sua alma fiel,
o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então a gente traz aqui esse final aqui do parágrafo, assim, que é a cereja do bolo, por assim dizer, né? Porque Levi abraçou Lisandro, o aleijado, não um abraço qualquer, né? Um abraço de coração. Algo que foi íntimo, né? Algo que foi verdadeiro. E eu acho interessante, Anderson, desculpa tirar o seu raciocínio, é que em todo esse contexto, se olharmos Levi, Lisandro, os outros dois, todos buscaram a transformação. Uhum. Porque eles foram escorraçados, desculpa a palavra, por Levi. O Levi jogou balde de água fria neles, né? Água fria. Mas mesmo assim eles tiveram bom ânimo, como Jesus disse, Sim. e foram para o sermão. Sim. Deixa eu ver aqui. Se lá Jesus fosse rude também, que a gente sabe que não é a linha de Jesus, mas vamos trazer aqui para a possibilidade, né? Eles seguiam o caminho deles, nos sofrimentos, e ninguém sabe. Uhum. Eles ouviram a Jesus? Não, a mensagem é essa. Realmente, houve aqui o nosso... Aí, aquele olhar amoroso para o meu irmão, ele estava num momento ruim. Uhum. Levi, eles tiveram esse olhar para Levi. Tanto é que quando Levi vai abraçar eles, o que a gente faria hoje? Não, Anderson, você foi grosso comigo. Não. Eu já ouvi Jesus, o caminho é outro. Vira a porta. Ó, segue aí seu caminho, você vai continuar sendo meu amigo, mas sem aproximação, o extermínio. Sim. Mais uma vez o extermínio. Mas não, todos eles se resolveram. Uhum. Isso me dá arrepio, isso é lindo. Todos eles resolveram ter um olhar amoroso para o outro. Levi buscou a sua mudança, viu que errou. E eles também falaram, não, o Levi estava num momento difícil. Ele não é isso, ele é esse cara amoroso. Então é que eles se reencontram. Isso, é. Mas Humberto de Campos sempre fala, olha os detalhes. Olha os detalhes que nós temos para nós. O que a gente faria hoje? Não, Anderson, você ontem à noite, rompeu comigo, me botou para correr, quero conversar contigo, não, mas a conversa agora é com Jesus. É. E eles foram para casa de Levi, né, na festa. Né? Então... Houve essa comunhão de cada um ter o olhar amoroso para o outro, aquilo que às vezes a gente conversando assim, essa inquietude, o coração inquieto. Calma, Wagner, tem um olhar amoroso. Quantas vezes você já chegou para mim e falou assim, não seja tão inquieto, tem um olhar amoroso. Não deixe aquela situação criar um ambiente. Por quê? Várias vezes nós vamos ver Jesus apaziguando, sendo Quantas vezes, meus irmãos, nós somos o pacífico da história? O pacificador, em vez de ser o ferro e o fogo. Sim. Vamos lá. E aí, aí o Humberto de Campos termina, né? Com a frase, Jesus muito feliz, né, de ver ali o Levi abraçando Lisandro, e fala que também são bem-aventurados todos que ouvem e compreendem a palavra de Deus, porque foi ali que Levi percebeu que não era na ferro e fogo que o reino de Deus seria implementado, né? É com amor, aceitando todos, né? E a gente vai se ajudando uns aos outros, né? Aquela coisa que eu tenho medo de falar, aquela frase, olhos de ver... E ouvidos de ouvir. Uma vez eu falei numa palestra, gente, olhos de ouvir... E ouvidos de ver. Aí todo mundo riu, foi bom que se tornou uma piada, mas a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Orai e vigiai. E não adianta só a gente ler o Evangelho, a gente assistir esse programa. Eu deixo uma reflexão. Quantas vezes somos Levi? E melhor ainda, quantas vezes somos Levi no início do capítulo, mas vamos para a parte melhor. Poderemos ser Levi no final do capítulo. Essa é a parte mais interessante. Entendeu? Então, quando eu li esse capítulo que você me indicou, que falou que seria o seu programa aqui hoje, eu achei fantástico, porque é a minha cara. Quantas vezes eu sou inquieto, quero resolver as coisas a ferro e fogo, mas hoje eu tenho a oportunidade de ser o outro Levi. O Levi que transformou, que mudou,
Porque era isso que Jesus faz em nosso coração. Sim. Né? Então, eu quero agradecer, Anderson, por participar desse capítulo, que é mais um capítulo da minha vida para mudança. Uhum. E eu convido a todos para isso, para nos assistir, para ver qual é o Levi que você quer ser hoje. É o Levi tempestivo, o Levi materialista, o Levi que não tinha o coração mau, porque aquele pior ser humano que a gente acha, mais cruel, ele tem a centelha divina dentro dele. Sim. Né? Ele ama alguém, ele ama o filho, ele ama a mãe. Então, se ele ama, o amor existe dentro dele. Sim. E Deus transforma, Jesus transforma, o evangelho dele transforma. Como transformou Levi, né? E vamos ser transformados também, né? Isso, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também ao Wagner, né? Acho que enriquece, né? Ter mais um outro olhar aqui. E aí fica esse convite que o Wagner deixou, né? Da gente ficar refletindo, né? O quanto de Levi antigo ali, do início do capítulo, a gente ainda tem em nossos corações, e o quanto que do Levi novo a gente já conquistou. Então fica o convite daí de deixar nos comentários, né? Alguma coisa assim nesse sentido, porque a gente está, todos nós, né? Nos esforçando para ser melhor um pouco a cada dia, né? Busquem acompanhar com o livro aqueles que puderem. A gente vai junto nessa... convite, a gente vai junto navegando e criando essa corrente. Sim. Cria um grupo de estudo entre vocês, na casa de vocês. Eu acho muito legal, só puxando um gancho, no meu programa Episódio Diário, o livro que eu fiz, que foi o primeiro Filho de Deus, eu encontrei uma pessoa aqui na comunhão que falou que sabia que eu estou estudando aquele livrozinho com meus filhos e meus irmãos? Que legal. Eu falei, que legal, é essa a nossa... O Evangelho de Cristo é isso, é ir de pregar. Ir de pregar. Ir de levar o meu Evangelho. Sim. Entendeu? Então, parabéns a vocês, parabéns a você, Anderson, Tamo muito junto. Obrigado. Pode fazer o seu fechamento. Não, então, muito obrigado, né, mais uma vez ao Wagner, a todos que estão nos acompanhando até o momento, né, e fica o convite para a semana que vem a gente trazer a reflexão do capítulo 12, chamado Amor e Renúncia. Então, fiquem todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até lá. Que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Amém.